eu sou Maria Madalena, estou a passar aqui bem rápido nesse curto vídeo para compartilhar algo que tenho feito tão bem, que tem me ajudado tanto todos os dias na minha caminhada cristã, que é sobre a paternidade de Deus. Eu quero que você saiba porque que eu não me sinto órfão de pai, mesmo sendo órfão de pai. Bem, vou começar por dizer que nós somos espíritos. O ser humano é um espírito que habita num corpo. E como um ser espiritual, Deus criou o espírito. Os nossos pais, segundo a carne, os nossos pais que nos deram acesso, vamos assim dizer, ao corpo físico, Eles são nossos pais segundo a carne, como a Bíblia diz, nossos pais terrenamente falando, humanamente falando. Então, se eu sou um espírito, eu surgi, de Deus, porque a Bíblia fala lá em Gênesis que Deus soprou do seu espírito a Adão e ele ganhou o fôlego de vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que na verdade, que verdadeiramente o nosso Pai é Deus, porque nós viemos de Deus, porque o corpo sem espírito não tem vida. Então, o espírito é um ser que vive sem um corpo. Um espírito pode viver sem um corpo, mas um corpo não pode viver sem um espírito. Então, todos nós, sendo seres espirituais, viemos de Deus, mas claro, para termos contato com o mundo físico, precisamos de ter acesso à matéria física, no caso, o nosso corpo. Então, os nossos pais biológicos, eles geraram esse corpo físico para o nosso espírito habitar. Então, muito brevemente, para quem não sabe, para quem não me conhece assim pessoalmente, eu perdi o meu pai em maio de 2020, em plena pandemia. Não foi de coronavírus, graças a Deus, mas foi por uma outra doença, que levou a vida. Mas durante o meu luto, o Espírito Santo, eu digo assim, que ele curou o luto, sabe? A orfandade que eu poderia sentir. Eu não me sinto órfã de pai, mesmo que o meu pai foi a pessoa que mais me amou nessa terra. Eu digo assim, o meu pai, depois de Deus, foi a pessoa que mais me demonstrou amor. A pessoa que mais esteve aqui para mim, que mais demonstrou amor para mim. Por isso é que para mim é muito fácil olhar Deus como um pai, porque eu tive um pai que me amou tanto, que para mim é muito fácil amar a Deus, porque eu amei muito meu pai por causa do que ele me ofereceu primeiro, que foi o amor dele por mim. Então eu nunca me senti órfã de pai, eu nunca me senti órfã. A palavra órfã para mim é estranha. É como se você me dissesse que eu sou uma mulher branca. É estranho, não é? Porque eu olho para mim, eu me vejo no espelho e eu sei que sou uma mulher negra. Então se você falar para mim que eu sou uma mulher branca, é muito estranho, não tem a ver com a minha natureza, eu sou negra. É o mesmo impacto que eu sinto quando alguém me diz que eu sou órfã de pai. Eu não me sinto órfã. Eu não consigo assimilar a ideia de ser órfã de pai. E eu comecei a questionar o Espírito Santo por que eu não me senti órfã. Porque a Bíblia nos ensina que nós fomos adotados, por Deus. Eu quero mencionar aqui o texto bíblico de João, o Evangelho segundo João 1, capítulo 1, versículo 12, que diz que todos aqueles que queiram em Jesus Cristo, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, se eu creio em Jesus Cristo, eu fui feita filha de Deus, Então, sendo filha de Deus, Deus é o meu pai. E por que ele tem mais impacto em mim, por exemplo, do que um pai físico? Porque eu sou um espírito. Porque eu sou um ser espiritual. Então, Deus é espírito. Deus gerou meu espírito. Ou seja, na verdade, o meu pai verdadeiro é Deus. O meu pai, que segundo a carne, que foi Mazingo Bernardo,
foi a pessoa que Deus usou para gerar a minha carne, para gerar a minha matéria, para gerar o corpo que eu havia de habitar, porque eu sou um espírito. Então, eu sou filha de Deus, primeiro, porque creio em Jesus Cristo, e segundo, porque Deus me gerou. A Bíblia diz que nós fomos gerados, novamente, não pela semente corruptível, mas pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Então, essas verdades é muito presente no meu espírito. Eu não consigo de nenhuma maneira me ver órfão, achar que eu sou órfão. Essa ideia para mim não entra, não encaixa no meu mundo, nas minhas ideias. Não tem o menor cabimento. Por quê? Porque eu tenho essas verdades no meu espírito e é assim que eu vejo Deus, que eu enxergo Deus como um verdadeiro Pai. Eu quero compartilhar essas realidades para você que me ouve, para você que talvez seja órfão de um pai ou de uma mãe. Eu quero te dizer que o teu verdadeiro Pai é Deus. Por isso nós entendemos por que Jesus não precisou de ser gerado da forma como nós somos gerados. Jesus não precisou de um sêmen, para gerar o corpo dele físico, Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo gerou o corpo de Jesus no ventre da Maria, mas Jesus era um espírito. Era um espírito que habitou no corpo que foi formado no ventre da Maria pelo Espírito Santo de Deus. Então, verdadeiramente, nós, para existirmos, não precisamos de um corpo. Precisamos que Deus, que é Espírito, nos gere. E um espírito gera outro espírito. Então, Deus nos gerou nele mesmo, por ele mesmo, ele nos gerou. Então, nós somos espirituais. Então, por isso é que eu gostaria muito que você abraçasse essas realidades e começasse a enxergar Deus como o teu Pai verdadeiro, como aquele que te gerou, como aquele que te ama, sabe? Não estou aqui dizer para nós não honrarmos os nossos pais segundo a carne, não, porque é contrário à Bíblia se fizermos isso. Não estou aqui dizer para nós não valorizarmos os nossos pais, já que Deus é o nosso verdadeiro Pai. Não é isso. Deus nos livre de tal coisa, até porque isso não é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a honrarmos os nossos pais e até porque eles são os deuses da terra, diz as Escrituras. Os nossos pais são autoridades na nossa vida. Então, o que eu estou a tentar trazer com esse vídeo é para as pessoas órfãos. As pessoas se sentem que não têm um pai, não têm uma mãe, se sentem solidárias ou solitárias, melhor dizer. Se sentem sozinhas, sentem falta de um pai e de uma mãe. Eu entendo o que isso possa ser, a dificuldade que essas pessoas possam enfrentar, Então, assim, eu quero trazer essas verdades para esse tipo de pessoas, para que olhem para Deus e que consigam ver esperança em Deus e que consigam enxergar Deus como verdadeiro Pai, e Ele é o nosso verdadeiro Pai, Então é essa mensagem que eu quero trazer para você. Olhe Deus como seu verdadeiro Pai. Se você creu em Cristo Jesus, a Bíblia declara, como eu mencionei no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, que a ti foi dado o direito, foi dado o poder de ser feito filho de Deus, porque você crê no nome de Jesus Cristo, que é o Filho unigênito que Ele enviou a nós, para morrer pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço, e por você crer nele, você se torna filho de Deus por adoção, E que a Bíblia diz que nós poderemos clamar Abba, Pai. Diz em Romanos 8, nós podemos clamar Paizinho, podemos chamar Deus de papai, de pai. Então, tenha acesso a essas verdades, usufrua dessas verdades, não sofra por ser órfão, não se sinta só, porque Deus está aqui.
Deus está aqui contigo, Deus está aqui por ti e Ele é contigo e Ele está em ti. Então essa é a mensagem que eu queria trazer para você que me ouve, que se sente nas condições que eu mencionei, e que Deus te abençoe. E que Deus te ajude, que Deus te guarde, que te dê força. E que o Espírito Santo te revele as verdades do reino, que te revele a tua identidade em Cristo Jesus. Que a palavra do Senhor possa fluir, possa dar frutos no teu homem interior, no teu espírito. E que você possa andar sobrenaturalmente na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor e na tua herança em Cristo Jesus. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Por favor, se esse vídeo te abençoou, deixa o seu like aqui no canal para que possa divulgar para mais pessoas que possam precisar. Deixa um comentário, né? É muito importante saber do seu feedback, o que você achou do vídeo. E é isso, né? Então, um beijo aqui da vossa irmã Maria Madalena e nos veremos numa próxima oportunidade. Até lá, Deus abençoe a todos.